Oi mamães, tudo bem? Eu tô aqui no carro, eu tô indo pra casa e eu vou tentar aproveitar esse tempinho aqui, né, que eu vou dirigindo até em casa, pra tentar contar pra vocês o que aconteceu nesse meu período de férias, como que a Brenda tá, o que eu tenho feito, e vamos lá comigo. Só que assim, eu não vou ficar olhando pra vocês, eu vou ficar olhando pra frente, então acho que vocês vão ficar me vendo só de lado, não sei como que vai ficar essa gravação, mas se ficar boa, eu posto pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vou ajeitar o banco, ajeitar as coisas aqui e vamos comigo pra casa. Vou colocar o cinto de segurança, né? Ai gente, eu não sei se vocês estão me vendo, mas vamos lá. O ar-condicionado, que tá um calor aqui. Tô tendo que ajeitar todo o carro, porque quem veio dirigindo foi o André. E aí o carro tá todo ajeitado, né, os retrovisores pra ele. Pra mim tem que mudar tudo. Mas, vamos lá. Então, mamães, eu estive viajando quase 20 dias com a Brenda. Foi um tempo... Ai, eu acho que vai ficar tremendo, né? Mas... Então, eu estive viajando quase 20 dias com a Brenda, tirei férias. E para aproveitar esse tempo com ela, foi um tempo muito gostoso. Assim, cansativo, bem puxado. Mas um tempo onde eu pude, sim, ficar exclusivamente com ela, né? Porque vocês sabem, eu trabalho fora. Então eu pude me dedicar totalmente a ela. E aproveitar, né? Tempinho com ela. Estive na casa dos meus pais, com a minha irmã e meus 2 sobrinhos, né? Eu tenho um sobrinho de 6 anos, o João Vitor. Não, de 5 anos. 5 ou 6? Esqueci. Mas aqui, João Vitor e a Sofia, de 1 ano e 2 meses. E é bem puxado, né? Com uma criança já é puxado, imagina com 3 crianças. Mas eu até postei no meu Facebook, né, falando um pouco sobre isso. Sobre, assim, se de repente eu não tivesse as crianças em casa comigo de férias, eu poderia descansar. Mas entre descansar, né, e aproveitar esse tempo com eles, eu prefiro muito mais aproveitar. Porque é um tempo que passa logo. E a gente precisa aproveitar, né, com as crianças, porque eles vão crescer. E é isso. Mas foi bem gostoso. Foi muito puxado, mas foi gostoso. Deu pra gente aproveitar. Aproveitei os meus sobrinhos, aproveitei bastante a minha filha. E agora voltei à minha rotina de trabalho, né? E até uma coisa assim, eu tava um pouco receosa, porque a Brenda já tava 20 dias, né, quase 20 dias sem ver a babá, e super apegada a mim. Eu tava um pouco preocupada, assim, como que seria a reação dela quando eu voltasse a trabalhar. E eu tava bem preocupada mesmo com isso. Mas graças a Deus, assim, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. E ela aceitou, assim, numa boa, né, a babá dela, né, que é a mãe da Lívia, que também participa aqui do canal. Ela foi na minha casa, ela voltou a trabalhar na segunda-feira, né, então ela foi na minha casa no sábado, ficou um pouquinho lá com a Brenda e tal. E assim, eu percebi que a Brenda tava com saudade dela, tava sentindo a falta dela. Então foi bom, assim, foi bom. Foi muito mais fácil do que eu esperava. Na segunda-feira, quando eu vim, né, a trabalhar, eu saí, a Brenda ainda estava dormindo. Era algo que eu pedia muito a Deus, que ela estivesse dormindo, porque um pouco antes de eu sair de férias, ela já estava chorando, assim, quando eu saía para trabalhar. Ela não queria que eu saísse. Imagina nesse tempo, né? Então é aquela culpa de mãe, né? De mãe que trabalha fora. Se você é uma mãe que trabalha fora, você sabe muito bem o que é isso. Mas foi fácil, sim, graças a Deus, foi super tranquilo. E aí uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é o desfraude da Brenda. Ainda não aconteceu, mas eu tô no processo de desfraude. E eu quero contar pra vocês como que foi isso, né?
como que eu cheguei a começar esse processo de desfraude, o que que eu fiz. Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui, esse tempinho, e vou contar pra vocês, que é algo que eu tô querendo falar já há um tempinho, mas eu não tô conseguindo gravar vídeo sobre esse assunto. Como que foi? Mais ou menos com 1 ano e meio, assim, né, quando a Brenda tinha mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né, fui conversar com algumas amigas, tal, qual a idade que elas tiraram os filhos, como é que foi, se foi fácil, se foi difícil, como que elas fizeram. E aí perguntei para elas, né, a experiência delas, busquei dicas com elas e li também, né, vários artigos sobre isso. Na última consulta da Brenda, infelizmente eu não pude ir, a babá que foi pra mim, e ela comentou que o pediatra falou, olha, né, já é legal vocês iniciarem o processo de desfraude. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, foi o que me deu mais coragem mesmo pra fazer o desfraude, pra começar o processo de desfraude, né. Então eu li bastante, assim, principalmente pra saber qual era a idade certa. E aí eu descobri que, na verdade, assim, não tem uma idade certa, né? Cada criança, ela apresenta alguns indícios, né, de que ela já está pronta para iniciar esse processo do desfraude. E eu acho que, assim, não só no desfraude, mas em quase tudo, assim, na criança, nós, mãe, nós erramos muito em achar que as crianças são iguais, né? Com tal idade, toda criança tem que fazer uma determinada coisa ou parar de fazer, né? Então, assim, cada criança, pra tudo, pra falar, pra andar, cada criança tem o seu tempo, né? E pro desfraude também é a mesma coisa. Então, assim, uma das coisas que me motivaram foi a entrada pro verão, assim, tava calor. Então eu pensei, agora é um momento, assim, né, de poder deixar a Brenda com roupas mais fresquinhas, sem muita roupa, de repente só de calcinha, o que facilita um pouco, né, esse processo. Então eu comecei mais ou menos em novembro, assim, a fazer isso. Vira e mexe eu deixava ela sem fralda, e sempre que eu ia ao banheiro eu levava ela. Antes de dar o banho eu colocava ela sentada no vaso, para ela ir se familiarizando, né, com as coisas. E aí, assim, ela, toda vez que ela ia no banheiro, ela falava que queria fazer xixi, mas a gente colocava ela sentada e ela só fazia o barulhinho com a boca, assim, tipo, shh, mas não fazia nada. E aí, quando, mais ou menos em dezembro, assim, eu peguei e comecei a bater mais nessa tecla com ela, né? A sempre estar incentivando e pedir pra babá, assim, me ajudar, né? Deixar ela, assim, maior parte do tempo sem fralda, mesmo que ela fizesse na roupa, não tem problema, pra gente ir, né, ensinando ela a ficar sem fralda. E outra coisa também que eu percebi que de repente era um momento legal, era de que a Brenda, ela começou a se incomodar com a fralda. Teve algumas vezes que ela pediu pra tirar a fralda, ou porque estava quente, e assim, sempre que ela faz cocô, ela já pede para tirar, né? Ela não gosta de ficar, né, com a fralda suja. Então esse também é um dos indícios, assim, que de repente você pode iniciar esse processo do desfraude. Mas assim, sempre com muita paciência, porque é demorado, não tem jeito. E aí uma dessas pesquisas eu li sobre, eu não lembro agora qual foi o blog, né, o site que eu vi, onde uma mãe dava dicas de um livro. E agora, quer ver que eu não vou lembrar o nome do livro? Agora eu também não lembro o nome do livro, mas eu prometo que a hora que eu for editar esse vídeo eu coloco em algum lugar o nome do livro, tá bom? E esse livro, na verdade, conta a história, é um ratinho contando uma história de que ele encontra os amiguinhos dele, que são vários outros animais, né? Uma ovelha, um cavalinho, um porquinho, e sempre que ele encontra, esses animaizinhos fizeram cocô na fralda. E aí aí dá pra criança abrir a fraldinha e tem o cocôzinho lá, tem o desenho, né, do cocôzinho do animalzinho. E são vários animais. E aí chega uma parte em que o ratinho mostra a fralda dele, e a fralda dele tá limpinha. E aí os animais querem saber por que a fralda dele tá limpinha, tal. E aí ele conta que é porque ele faz cocô no piniquinho, ele não faz na fralda. E aí na verdade eu ganhei, né, esse livro.
eu estava querendo comprar, e uma pessoa soube que eu estava querendo comprar e me presenteou com ele. E aí eu apresentei esse livro para Brenda, né? Assim, tentando sempre fazer de uma forma interativa. Não pode, uma coisa que eu li bastante, assim, é que o desfraude ele não pode ser algo traumático para a criança, não pode ser como uma punição, não pode ser algo chato, ela não pode entender como que você tá brigando com ela, né? Porque algumas crianças entendem que o sentar no piniquinho ou ficar sentada no vaso é uma forma de castigo, é uma punição. Então, isso a gente também precisa tomar cuidado para que não seja algo ruim para a criança, para que ela ache que é algo inicialmente legal e depois vire algo normal, né? Então, eu apresentei esse livrinho tal para ela. Então, às vezes que eu colocava ela sentada no vaso, eu apresentava o livrinho pra ela, ficava lendo, até uma forma dela ficar lá sentada. E aí, só que assim, ela ficava o tempo necessário, lá o tempo que ela aguentava lá sentada no vaso, mas não fazia as necessidades no vaso, nem o número 1, nem o número 2. Várias vezes assim, eu ficava um tempão com ela lá, colocava ela em pé e ela fazia xixi no chão, né, ou na roupa. Na verdade faz até hoje, porque eu ainda não consegui. E aí, assim, outra coisa, eu tinha em mente de que eu queria colocar a criança direto, no caso a Brenda, né? Eu tinha, assim, o intuito de colocar a Brenda direto no vaso, não no piniquinho. Primeiro, assim, por quê? Ela ganhou um piniquinho da minha sogra muito fofo, muito lindo. Acho que ela tinha 1 ano e pouquinho, assim. E ela ama o piniquinho. Só que ela ama esse piniquinho para brincar. Ela não consegue ver o piniquinho como um lugar onde ela tem que fazer as necessidades. Ela acha que é um brinquedo. É um piniquinho musical, super fofo. Mas ela quer brincar com o piniquinho. E uma outra coisa também é que eu ficava pensando assim, se eu ensinar a Brenda a só usar o piniquinho, quando eu estiver em algum lugar onde não tem o piniquinho, como que eu vou fazer? Né? Então eu queria já colocar ela no vaso, porque eu achava que depois ia facilitar, senão eu ia ter 2 trabalhos, né? Ensinar ela a fazer no piniquinho e depois ensinar ela a fazer no vaso. E aí eu comecei a colocar ela no vaso. E esse piniquinho que eu comentei que minha sogra deu, ele tira, né, a parte de cima e ele vira um assento no vaso. Então eu fiz isso, coloquei o piniquinho no assento do vaso, né, pra ela poder sentar lá. E aí chegou a época de eu sair de férias, né? Aí eu falei, ai, ótimo, vou estar na praia e aí eu vou ficar esses 20 dias lá com a Brenda insistindo pra que ela saia da fralda. E eu tinha, assim, certeza que ela ia sair da fralda nesses 20 dias. Doce engano meu, né? Mas como que eu fiz? Eu fazia a mesma coisa, deixava ela sem fralda a maior parte do tempo, e aí ficava de 10 em 10 minutos levando ela no banheiro, insistindo para que ela fizesse lá, mas assim, sempre com muita paciência. Às vezes que ela fazia, né, na calça, né, na roupa, eu não brigava, eu só falava, filha, você fez na roupa, olha, da próxima vez avisa a mamãe, pra não, né, parecer que eu estava brigando com ela. Mas sempre insisti durante todo esse tempo. Mas teve alguns dias que eu comecei a notar que a Brenda estava ficando muito irritada quando ela estava sem fralda. Principalmente se ela ficava um período grande sem fralda. E aí eu comecei a perceber que o que acontecia? Ela estava segurando, né, o xixi, o cocô. Ela segurava, ela não conseguia fazer. E aí isso, não sei se doía, não sei. Eu sei que ela ficava irritada, né, chorando e tal. E aí eu colocava a fralda e ela melhorava, né? Então eu percebi que era isso. Então eu comecei a deixar um período um pouco menor ela sem fralda. Mas eu não consegui nesses 20 dias, né, desfraldar ela. Não foi tão fácil quanto eu imaginei que fosse. Porém, por outro lado, assim, eu percebi que algumas coisas, assim, ela começou a entender, né? Principalmente essa questão, assim, do segurar o xixi, né? Como eu estava na praia e tal, nós fomos
em piscinas algumas vezes, e ela não faz nem na praia, nem dentro, né, na água, assim, na praia, nem na piscina, ela faz xixi. Ela sempre sai pra fazer fora. Só que assim, ela não tira a calcinha, né? Ela acaba fazendo na calcinha. Mas só o fato dela saber que ela está com vontade, né, e pedir pra sair da água pra fazer, então eu acho que já foi um progresso. E também o fato de se agachar, porque ela não se agachava pra fazer, ela fazia em pé. E aí agora não, ela mesmo sendo na calcinha, né, ou no biquíni, tal, ela se agacha para fazer as necessidades. Então, né, não consegui o que eu imaginava, né, que era não consegui o desfraude, mas pelo menos alguma, né, a gente tá no processo. Algumas coisas já progrediram e é assim mesmo, né? Nem tudo é como a gente espera, mas não desistir. Né, agora ela passa, né, a maior parte do dia durante a semana com a babá, então eu tenho pedido para que a babá continue, né, fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo, deixando sem fralda, levando no banheiro a cada 10 minutos, e aos finais de semana eu continuo, né. À noite eu não tenho tirado, assim, não tenho deixado ela sem fralda. Eu ouvi, assim, pesquisei um pouco sobre o assunto, né, de que quando você resolve fazer o desfraude é legal você fazer de manhã e à noite, mas eu não fiz, assim, não sei, nem sei se tá certo, se não tá. E aí vocês me contam aí, quem já desfraudou, me conta como foi, o que fez, que valeu a pena, que deu certo, porque é muito bom a gente compartilhar as nossas informações aí, né? É de muita valia. Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí com as minhas dicas, né? Espero que funcione com as crianças de vocês. E eu vou contando aí pra vocês, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou contando pra vocês, né, esse processo aí do desfraude. Eu vou deixando vocês informadas de como estão as coisas. E é isso. E agora eu tô indo pra casa ainda, tô quase chegando já, ó, vocês vieram comigo durante esse caminho aqui pra casa. Tô quase chegando, vou ver a Brenda, todo dia eu fico ansiosa pra ver ela, é engraçado, mas é assim mesmo, né? A gente passa o dia trabalhando, mas com o pensamento em casa, pedindo a Deus de que, né, que Deus guarde, que tudo esteja bem. Então a gente não vê a hora de chegar em casa e constatar isso. Ai, tá tudo bem, minha filhinha tá aqui, e matar um pouquinho da saudade. É isso aí, mamães. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.